terra dos aros parece me atrair como um imã. Eu preciso ir até lá. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Essas são palavras da Marise Lesser. Sim, ainda estamos estudando a vida dessa mulher tão dedicada a Deus, né? Essa missionária tão exemplar ali naquela região da Nigéria, na África. Antes de começar a nossa história de hoje, né, o nosso culto de hoje, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Você já sabe que quando a gente ora, o nosso Deus ouve e se inclina para ouvir a nossa oração. E Ele quer ouvir de você a sua oração, Ele quer ouvir o que você tem para agradecer, o que você tem para pedir. Ele está pronto para te ouvir. Então vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti em mais um culto, Senhor, para Te agradecer, para bendizer o Teu nome. Viemos pedir, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando cada criança, cada lar. Visita, ó Deus, de forma especial, da vitória, da graça, da sabedoria. Senhor, visita os lares com bênçãos de saúde, abre as portas de emprego, com bênçãos também de paz, ó Deus, de alegria. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, para começar o nosso culto, nós vamos cantar. Como de costume, nós cantamos. E hoje eu trouxe um livrinho aqui, ó, super legal, que se chama Cânticos de Salvação. E tem um hino aqui, uma música, que se chama Cristo Vive. E eu vou cantar aqui para vocês. Vocês vão aprender, depois vocês me ajudam, tá bom? Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Aprenderam, crianças? Vamos cantar mais uma vez e agora vocês vão cantar junto comigo, combinado? É assim, ó. 1, 2, 3. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Glória a Deus. Que bonito esse hino, né, crianças? Diz que Cristo morreu por nós, das culpas nos lavou, das culpas do nosso pecado Ele nos livrou e para o céu voltou, e ainda diz que Ele virá para buscar a sua igreja. Glórias a Deus, né? Era essa convicção aqui, crianças, que a Marise Lesser tinha. Ela tinha essa convicção de que Jesus havia morrido por nós, Ele morreu por nós para nos salvar, e não só nós que conhecemos o Evangelho, mas a todos, toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Ele quer salvar a todos. Era essa a convicção que ela tinha. Por isso que ela estava tão motivada, né? Ela viveu tão motivada a salvar aquelas pessoas que viviam na África, né? Como nós temos aprendido aqui. Eu gostaria de ler com vocês um versículo hoje, que com certeza era um versículo que estava no coração da Marise Lesser. Diz assim, ó. Está lá na sua Bíblia, Palavra de Deus, você vai abrir lá nos Salmos, livro de Salmos, é mais ou menos no meio da Bíblia, no número 96, versículo 3 diz o seguinte: anunciem, falem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Olha só, anunciem, quem deve anunciar? Nós, o povo de Deus. Anunciar a sua glória. A glória de quem? De Deus. O poder, a majestade, a salvação através de Jesus a todas as nações. Seus feitos maravilhosos, seus milagres, tudo que o Senhor tem feito por nós entre todos os povos. Glórias a Deus. Então, este versículo motivava a Marise Lesser e deve motivar a gente a falar de Jesus, a anunciar Jesus às outras pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos memorizar esse versículo? Olha só. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Salmo 96, versículo 3. De novo. Anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Salmos 96, 3. Amém. Crianças, eu comecei falando aqui de uma frase da Maria Slessor, vocês se lembram? A terra de Aros parece me atrair como um imã, eu preciso ir até lá. A Maria Slessor, criança, já estava, olha só, com mais ou menos 55 anos. Ela já era uma senhora, né? Mas ela não estava cansada. Ela não sentia que ainda era hora de ela parar de trabalhar para Jesus. Ao contrário, ela queria ir à terra de Aros. Crianças, a terra de Aros era uma terra que ainda não havia recebido missionários. Era uma terra muito perigosa, onde viviam tribos canibais. E era um local assim cheio de animais selvagens. Então, muitos animais perigosos. Havia, por exemplo, muitos lobos. Então, os missionários não se arriscavam a ir até lá. E a Maria Slessor sabia que essa terra precisava ouvir a palavra de Deus. Ela ficava assim mais acima de onde ela estava, mais ao norte. E era até ainda que ela não tinha colocado os pés ali onde ela estava e precisava pregar a palavra de Deus ali. E ela já havia comentado isso com a base missionária, mas ninguém concordava em ir com ela, nem deixava ela ir. Nem mesmo o governo inglês, né, responsável por aquela região, deixava a Maria Slessor ir para lá, porque era muito perigoso. Era uma terra, né, como eu disse, cheia de tribos canibais. E essas tribos maiores pegavam assim tribos menores e faziam delas escravas. Então, pessoas eram escravizadas ali e eles praticavam canibalismo. Além disso, eles tinham assim o domínio de uma rota de produtos naturais, eles vendiam produtos. Então, quem tentasse se aproximar para querer, né, fazer alguma coisa nessa rota para dominar, eles matavam. Então, eles ameaçavam quem se aproximasse daquele local. Além disso, também, eles adoravam um deus que se chamava Grande Juju. E esse deus era muito temido ali naquela região. Então, se acreditava que eles eram muito poderosos, porque esse deus os protegia. Então ninguém se arriscava até lá. E as tribos menores acabavam se subjugando a eles, né? Porque eles eram muito fortes e muito poderosos. A Maria Slessor sabia de tudo isso, mas mesmo assim ela orava muito para aquele local e pediu uma ocasião para Deus para ir até lá. O tempo foi passando, enquanto ela pensava nisso, né? Algo terrível aconteceu. Algo terrível aconteceu naquele lugar. Eles armaram, né, uma emboscada, pegaram várias pessoas de tribos pequenas e fizeram escravos. Foram mais ou menos 800 escravos novos que eles fizeram. Eles vendiam essas pessoas como escravos, né? E eles até mataram muitos e praticaram canibalismo. Coisa terrível, crianças, terrível. Então o governo inglês foi até lá com 900 soldados para resolver aquela situação, para que eles libertassem os escravos e parassem com aquilo, porque estava horrível, estava deixando todo mundo com medo ali naquela região, né? E o cacique, né, foi até o líder do governo que chegou até aquele local, lembrando, crianças, que o líder do governo chegou com 900 soldados britânicos, né, 900 soldados ingleses naquela região. E havia milhões de nativos ali. E se fosse ali começar uma briga, seria uma briga feia, né? Haveria um conflito feio ali. Então, o senhor governante, que se chamava Rafael, chamou ali o líder para conversar. E ele começou a conversar pedindo paz, pedindo uma trégua, pedindo que se fossem libertos os escravos. E o cacique ouviu tudo aquilo e disse o seguinte: olha isso, crianças. Olha, eu ouvi falar de uma mulher branca que veio desses lugares aí de vocês e que é muito sábia, que ela vive por aqui. Eu já ouvi falar dela, ela é muito sábia e eu gostaria muito de ouvir a opinião dela nessa situação.
eu só abro, eu só faço um acordo com você se essa mulher vier aqui. Imaginem, crianças, 900 soldados, 900 soldados ingleses e milhões de nativos ali esperando uma mulher chegar para ter um acordo de paz. Naquela época, isso era assim essa era uma situação absurda. Eles estavam ali entre homens para conversar e chamaram uma mulher para que se resolvesse aquela situação. O senhor Rafael já conhecia a Maria Slessor e ela foi até lá, né? Foi a pedido dele. Imaginem como ela foi, né, crianças? Com certeza agradecendo a Deus aquela oportunidade, sabendo que seria a sua oportunidade para falar de Jesus ali, né? Então ela foi, chegou lá e disse o seguinte para o cacique, né? Bom, esses homens que estão aqui são o meu povo. Vocês não precisam ficar com medo, eles não querem machucar, não querem entrar numa guerra. O que eles querem é fazer um acordo de paz e que vocês soltem os soldados, soltem os escravos e entreguem as armas. E que permitam também que nós construamos escolas, comércios, que a gente consiga deixar esse lugar um pouco mais civilizado, que tenha igrejas. E crianças, esse homem, ele aceitou o acordo de paz que a Maria Slessor propôs. Eles entregaram as armas e permitiram que aquele lugar fosse um lugar ali para ter escolas, comércio, a igreja. A Maria Slessor conseguiu, crianças, ela conseguiu abrir uma porta para entrar naquele lugar. Ela viu seu caminho aberto e ela quis ficar ali. Os homens foram embora e ela disse para o senhor Rafael que queria se estabelecer ali para falar de Jesus. O senhor Rafael já estava assim de boca aberta, né? Já estava, como ela conseguiu? Como é que a gente conseguiu esse acordo de paz através de uma simples conversa entre a Maria e o cacique? Ela conseguiu mais sucesso do que os outros representantes que já tinham ido lá nessas tribos, nesse local que se chama Aros, né? E a Maria Slessor começou a viver ali, gente. Ela quis ficar ali e logo quando ela chegou ali, um cacique, que era ali o líder daquela região, morreu. E no funeral desse cacique, 60 escravos, ainda havia escravos lá, né? Ainda havia pessoas que eram subjugadas ali por eles. 60 escravos foram mortos só no funeral do cacique. A Maria Slessor viu e falou, nossa, o trabalho aqui será muito difícil. Mas ela não tinha medo não, viu, crianças? Ela não tinha medo porque ela confiava em Deus. O segredo é confiar em Deus e saber que você tem um chamado. Ela sabia que tinha um chamado e deveria cumprir esse chamado. Se Deus a chamou, ele se responsabilizaria por ela, né? E ela não tinha medo, ela orava, só que ela orava muito, ela orava, pedia proteção, orientação e ia. Olha onde ela estava, era muito difícil. E lembrem-se, crianças, nós estamos falando aí de uma época mais ou menos de 1900. O ano de 1900 não tinha luz elétrica, era um local totalmente desconhecido, era mata, era selva mesmo. E as pessoas que não eram receptíveis, com costumes completamente diferentes. Era uma situação, não era fácil não, né? E ela estava sozinha, porque ela queria estar ali. Ninguém mais tinha coragem de ficar ali com ela. Então, conforme ela ia conhecendo a tribo, né, as tribos que estavam ali, as pessoas que estavam ali, ela viu que esse deus grande, Juju, que era cultuado por essas pessoas, estava em todas as cabanas, né? Olha só, a representação aqui era essa. Era um deus que em volta dele assim havia caveiras e ele sempre estava cheio de sangue. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Que ele pedia a morte de pessoas, esse deus. Então, por isso que eles matavam tanto. Era um povo muito cruel, que não conhecia Deus, né? Por isso que ela queria tanto pregar a palavra. Ela sabia que se pregasse, eles iriam se converter. Se ela anunciasse, né, as maravilhas de Deus, eles se converteriam e parariam com isso. E foi isso que ela fez, né, crianças? Bom, ela começou a conversar com os nativos dali e o cacique novo,
falou o seguinte para ela: olha, você pode construir uma igreja e uma escola naquela região mais plana. E apontou ali para ela onde ela poderia construir. E o local não era muito tranquilo não, gente. Era um lugar assim pertinho de uma aldeia ali onde havia muitos canibais, onde pessoas praticavam canibalismo. E ela estava com medo, né? Porque era muito próximo. Mas lembrem-se, ela estava sempre orando a Deus. E ela começou a construir. E ela não tinha ajuda, não. E aquelas pessoas não tinham esse conhecimento da construção que ela tinha, né? Eles faziam cabanas. E ela estava tentando construir algo ali como nós conhecemos, mais como nós conhecemos hoje, né? Com cimento. Então ela recebia do governo de mais um material, né, para construir mais barato. Então ela comprava a preço menor. E ela, com esse dinheiro que ela recebia da missão, ela comprava esse material. Só que ela recebia pouco, né, crianças? Mas ela usava todo o dinheiro dela para comprar materiais para fazer missão, para construir as escolas e as igrejas. Então ela começou a construir, ela pegou os materiais, ela própria pegava areia, pegava cimento, água, um grande barril, começava a misturar para fazer o cimento para a construção. Olha que lindo, crianças, ela ainda tinha que fazer esse trabalho. Além do trabalho espiritual, ela fazia o trabalho ali braçal, físico, né? Deus dava força para ela. Lembrando que ela já tinha 55 a 60 anos. Ela já era uma senhora e muito cheia de coragem, viu? Certo dia, inclusive, ela estava fazendo cimento aí para a construção da sua escola, da sua igreja, e um representante do governo foi vê-la, porque estavam mesmo preocupados com ela, viu? Ela estava morando num lugar muito hostil, né? E foi. E o representante do governo encontrou a Maris Lesser fazendo o quê? Material para construção, fazendo cimento. E ele, nossa senhora Maria, eu não sabia que a senhora tinha essa habilidade, não sabia que a senhora fazia cimento. E ela riu e disse assim, nem eu sabia. Mas eu faço o seguinte, eu pego areia, pego cimento, sei como é que faz essa mistura, né? Coloco água. Mas eu vou mexendo. E tem um segredo. Eu oro. Eu vou orando enquanto mexo e peço ao Senhor para que dê certo, para que esse cimento fique pronto, preparado para que eu possa usar. E quer saber? Dá certo. Quando eu oro, dá certo. Porque Deus está comigo. E esse cimento fica bom para eu usar para fazer escolas e igrejas aqui para esse povo. Glórias a Deus, né, crianças? Que lindo. Glória a Deus. Então esse era o trabalho da Maris Lesser ali. E crianças, com mais ou menos assim 1 ano que a Maria estava lá já com a igreja, né, fazendo os cultos, quando deu mais ou menos 1 ano, ela já recebia aos domingos 300 pessoas no culto. Crianças, não tinha caixa de som, não tinha microfone, ela recebia 300 pessoas ali no culto e ela falava do amor de Deus, ela pregava. Durante a semana ela fazia visitas, ela ia às cabanas, ela ia se aproximando do povo, conhecendo, conversando, orando por pessoas aos pouquinhos. E depois de 1 ano ela já recebia 300 pessoas nos cultos. E na escola dominical das crianças, sabe a nossa escola dominical que a gente gosta tanto? Naquela época, crianças, ela recebia mais ou menos 65 crianças por escola dominical. Todos os domingos. Que bênção, crianças. Glórias a Deus. A Maris Lesser foi uma bênção nas mãos de Deus e ela pregou bastante para aquele povo ali da região de Aros. Crianças, a fama da Maris Lesser cresceu tanto que ela recebia cartas de todos os lugares do mundo. Todo navio, né, do governo que chegava ali naquela região trazia cartas para Maris Lesser. Olha que legal! Ela recebia cartas da Escócia, né, do seu país de origem, e de outros países da Europa e do mundo. A fama dela se espalhou. Ela viveu muitos anos pregando ali na África e todos, né, já conheciam essa história dela de tanta coragem, de superação, de amor por aquele povo e principalmente por Deus, pela palavra de Deus e pela missão. E olha como é interessante, se você conhece algum missionário, você conhece, hein? Você conhece missionário?
você pode mandar uma mensagem de Deus para ele, falar o quanto Deus está feliz com esse trabalho missionário que ele faz. Porque o missionário se entrega à missão, né? Para quê? Para falar de Jesus, para pregar. Então, quando ele recebe uma mensagem de ânimo, de conforto, de alegria, dizer que está orando por ele se sente muito feliz. A Maris Lessor recebia essas mensagens. Olha, estou orando por você, parabéns, continua firme, Deus é contigo. E ela se sentia muito mais fortalecida. Então, eu e você devemos também fazer isso com os missionários. Através das redes sociais, a gente pode. Ou se conhecer algum, mandar uma carta e dizer quão Deus está feliz com o trabalho missionário que ele faz, né? Para que ele continue firme pregando a palavra de Deus. Glórias a Deus. Bom, crianças, a Maris Lessor recebeu um convite agora do governo. Isso já era mais ou menos no ano de 1905. Ela recebeu um convite do governo da Nigéria, né, já governo da Nigéria, para que ela atuasse num posto especial ali do governo. Ela seria uma espécie de juiz de causas locais. Ela receberia mais ou menos $240 por ano, e o que já ajudaria ela bastante, né, a comprar materiais para a construção de escolas e igrejas, né, esse era o intuito dela. E ela gostou muito dessa ideia, então ela aceitou o convite do governo, porque ela sabia que ele era mais uma oportunidade para ela falar de Jesus para as pessoas. E ela trabalhou e ela era séria, firme, ela exigia respeito e obediência. E ela foi, assim, uma grande juíza ali, com causas locais, assim, de brigas por terras, brigas familiares, enfim, de marido e mulher, muitas questões ali, ela que conseguia resolver, ela era a juíza. E como ela fazia isso, gente? Como que ela fazia isso? Orando, pedindo sabedoria para Deus. A Bíblia diz que se a gente pedir sabedoria, Ele dá. A Bíblia diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, pede para Deus que Ele dá, sabedoria divina. Então ela pedia e ela lia a Bíblia, e ela orava ao Senhor e ela conseguia resolver aqueles casos. Mais uma bênção ali para aquele lugar, né? Ela, além de pregar a palavra, além de reunir crianças na escola dominical, além de visitar, de orar, de salvar muitas pessoas, ela ainda atuava como juíza. A Maris Lessor teve, assim, um grande sucesso naquele local, graças ao Senhor que ia abrindo os caminhos para ela pregar a palavra de Deus ali. Que bênção, né? Certo dia, ela pegou o dinheiro que ela recebeu e foi lá para Pueblo Duque. Você lembra do local? Ela foi lá para comprar, lá tinha, né, mais comércios. Ela foi lá para comprar bastante material para construção. Era para isso que ela queria o dinheiro. Então, ela comprou ferro, ela comprou muitos pregos, comprou muito cimento, meia tonelada de cimento, madeiras, para fazer construção lá onde ela estava. E ela estava diante de tudo aquilo, de todo aquele material, com certeza inspirada por Deus, né? Mas ficou diante daquilo e pensou, como é que eu vou fazer para levar tudo isso lá para a terra de Aros? Como será, crianças, que ela vai conseguir levar tudo isso? Não era fácil. Para saber como ela vai conseguir, você vai ter que assistir a próxima aula. Nós estamos finalizando já a história da Maris Lessor e domingo que vem já será a nossa última história, será o nosso último capítulo da Maris Lessor. Então, o que ela fez com esse material, como ela levou até o local, será que ela conseguiu levar? Como terminou a história dela ali naquele local? Nós vamos descobrir isso na próxima aula, tá bom, queridos? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!